A promessa de uma jornada estelar, que se estende por séculos, é uma das maiores ambições da humanidade. Naves geracionais, mundos flutuantes carregando o último sopro da Terra em direção a estrelas distantes. A ideia é épica, um refúgio para o futuro, uma semente da civilização lançada no abismo. Mas a verdadeira história dessas naves não está apenas na engenharia que as constrói, mas no custo invisível que elas cobrariam da própria essência humana. Imagine uma arca de metal, selada contra o vácuo, onde o sol é uma lembrança distante e o horizonte é sempre uma parede. Dentro dela, nascem e morrem gerações. Crianças que nunca verão um céu azul, um oceano ou a vastidão de um continente. O que acontece com a alma de uma espécie quando seu lar se torna uma máquina, como a memória da Terra se dilui em contos antigos, enquanto a vida se molda às dimensões de um corredor e à lógica de sistemas fechados? Essa jornada não é apenas uma travessia espacial, é uma transformação. Ela redefine não só o que é um lar, mas o que significa ser humano. As primeiras gerações carregariam o peso da origem, a nostalgia do planeta azul, mas com o tempo, a nave se tornaria a única realidade. A biosfera artificial, os ciclos de luz programados, a gravidade fabricada, tudo isso se tornaria o novo natural. E essa nova natureza teria suas próprias regras, suas próprias pressões e suas próprias consequências silenciosas. A Terra, para os primeiros viajantes, seria o ponto de partida, a âncora de toda a identidade. Para seus netos, talvez uma história. Para as gerações distantes, uma lenda esquecida nas memórias dos computadores de bordo. O propósito inicial da missão, a busca por um novo lar, poderia se esvair na rotina, na manutenção da vida diária. O que acontece quando a utopia distante se torna menos real do que a realidade imediata de um ambiente limitado? A adaptação biológica seria lenta, mas inevitável. O corpo humano, moldado por milhões de anos na gravidade terrestre e sob o Sol, começaria a se recalibrar. A microgravidade artificial, ou mesmo a gravidade rotacional, nunca seria um substituto perfeito. A densidade óssea poderia diminuir, a massa muscular se atrofiar, e a visão, acostumada a ambientes fechados, talvez se tornasse menos adaptada à vastidão. A exposição contínua a um ambiente totalmente controlado, com ar reciclado e nutrientes sintéticos, poderia alterar a microbiota humana, influenciando a saúde e o metabolismo de formas que ainda não compreendemos. Mas a maior transformação talvez não fosse física, mas social. A nave seria uma sociedade em miniatura, um ecossistema social isolado. Como a governança se manteria por séculos sem o feedback externo, as hierarquias iniciais, baseadas na expertise técnica ou na liderança da missão, poderiam se fossilizar em castas ou se desintegrar sob a pressão de recursos finitos e espaços limitados. O conceito de propriedade mudaria drasticamente, assim como as relações familiares e comunitárias. Cada vida, cada recurso, seria parte de um sistema maior, onde a individualidade poderia ser sacrificada pela sobrevivência coletiva. A psicologia de viver em um mundo máquina por gerações seria um campo de estudo por si só. A ausência de imprevisibilidade natural, a monotonia de um horizonte fixo, a dependência total da tecnologia para cada respiração. A criatividade, a curiosidade, a própria capacidade de sonhar com o fora poderiam se atrofiar. Poderíamos ver o surgimento de novas formas de arte, de rituais, de filosofias, todas centradas na vida da nave. A nave não seria apenas um meio de transporte, mas um universo completo, com sua própria cosmologia e seus próprios deuses. O desafio de manter a sanidade e o propósito não estaria apenas na primeira tripulação, mas na milésima. Como se transmite uma missão através de gerações que nunca conheceram o ponto de partida.
a história da Terra se tornaria um mito distante. O objetivo de colonizar um novo planeta, uma abstração. A vida dentro da nave se tornaria um fim em si mesma. O porquê da jornada poderia ser substituído pelo como da sobrevivência diária. As decisões tomadas pelas primeiras gerações teriam ecos que reverberariam por séculos. Um erro de projeto, uma falha de sistema, um recurso mal administrado poderia condenar não apenas uma tripulação, mas uma linhagem inteira. A manutenção da nave se tornaria a principal ocupação, uma herança transmitida de pai para filho. O conhecimento técnico seria sagrado, a resiliência dos sistemas, a maior virtude. A identidade cultural poderia se fundir com a identidade da máquina, tornando-se povo da nave. A própria noção de progresso mudaria. Não seria mais a busca por novas tecnologias ou a expansão de fronteiras, mas a manutenção do status quo, a preservação dos sistemas que sustentam a vida. Inovações seriam direcionadas para otimizar recursos, melhorar a reciclagem, aumentar a eficiência da biosfera. O risco de experimentar algo radical seria imenso, pois a falha poderia significar a extinção de uma civilização inteira. A conservação se tornaria a mais alta forma de ambição. E se a nave chegasse ao seu destino? E se, após séculos de viagem, um novo planeta habitável fosse encontrado, a espécie que desembarcasse não seria a mesma que partiu da Terra. Seria um povo moldado pela escuridão do espaço, pela lógica do confinamento, pela gravidade artificial e pela memória de um lar que era uma máquina. Eles trariam consigo uma nova cultura, uma nova biologia e uma nova perspectiva sobre o que significa ser humano. A colonização do espaço profundo, através de naves geracionais, não é apenas uma fuga ou uma expansão. É um experimento de escala cósmica sobre a adaptabilidade humana. É uma aposta de que a nossa espécie pode suportar a redefinição de sua própria natureza, que pode florescer em um ambiente que nunca foi feito para nós. A verdadeira jornada não é para uma estrela distante, mas para um futuro onde a humanidade, como a conhecemos, pode não existir mais, substituída por algo novo, algo forjado nas profundezas do vazio. A questão não é se chegaremos lá, mas quem seremos quando o fizermos. O maior desafio não é construir a nave, mas entender o que ela fará a quem a habita.